Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. E hoje nós vamos entrar direto no assunto, porque agora nós estamos aqui nos estúdios do Vida Inteligente, gravando o programa em Full HD, você tem visto essa qualidade, está disponibilizado no YouTube também em Full HD, e agora nós temos mais qualidade, mais som, para isso nós tivemos que investir em equipamentos, então nós continuamos aqui em todas as vezes, pedindo para vocês contribuir no que for possível. Não para nós, exatamente para que a gente possa continuar proporcionando para vocês gratuitamente todos esses assuntos que a gente vem levando ao longo desses 10 anos. E o assunto que se apresentou para hoje é preconceito, uma coisa que quase todo mundo, poderia dizer que todo mundo tem, ou teve, né, ou ainda terá, tipo de preconceito, que é uma coisa que o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro vai explicar. É uma coisa inerente ao ser humano, não sei se podemos dizer inerente ao ser humano, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar se a gente almeja todas essas coisas que a gente vem falando, essa mudança de consciência, nova era, mosaicos do novo ciclo, tudo isso aqui. Para a gente construir estas coisas todas, é necessário que a gente se abstenha de ter esse tipo de coisas, tais quais o preconceito. Eu sou uma pessoa preconceituosa em muitas coisas, você também vai se identificar em preconceito por muitas coisas. Mas eu tenho a consciência também de saber que, embora pode ser que meu preconceito, por menor que seja, ele não deixa de ser um preconceito. Não existe preconceito pequeno, preconceito grande. Não, o preconceito é uma coisa só, não é isso? Então, não pode dizer, não, eu tenho preconceito por coisinhas. Não. Se você tem por coisinhas, você pode ter por coisonas, digamos assim. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Então, se apresentou é porque tem que ser trabalhado, tem que ser entendido, tem que ser compreendido para ser futuramente sublimado, digamos assim. Então, e aí, Jorge, tudo bom? Tudo 100%. Tudo 100%? Tudo coisa boa, hein? Esse é o cara 100%, tá aqui, ó. Então tá bom, passa, depois nós vamos fazer um programa, ele vai dar a receita do como estar 100%. né? Então, e como é que estão as coisas? Tá tudo bem, Grego. Parece que agora vai ter, aproveitando aqui que nós estamos aqui fazendo esse programa que é prévio da convenção que vai ter em São Lourenço, parece que vai ter um lançamento de um livro lá em São Lourenço. Sim. Né, que eu acho que você participou, né? Sim, foi. A convenção é de 20 a 24 de fevereiro, a Convenção Internacional de São Lourenço, né? E aí uma das atividades vai ser o lançamento desse livro. É que daí está sendo construído, então sabe que a sociedade ela tem 3 centros, né, do Brasil, que daí desses 3 centros irradiam e controlam e determinam o passado, presente e futuro da própria humanidade a partir do Brasil, né? Um é em São Lourenço, Minas Gerais, outro é em Itaparica, na Bahia, né? E o outro no Roncador. No Roncador, né? Na região de Chavantina, no estado do Mato Grosso, no centro do Brasil, né? Sim. E aí em Cuiabá, no departamento da Cidade Brasileira de Obiose, então o Márcio Cambaúba, que é o administrador do departamento, junto com as pessoas de lá, as outras pessoas do departamento, eles conseguiram a cessão de um terreno do estado na frente do aeroporto, em frente ao aeroporto de Cuiabá. De Cuiabá? Sim. E aí está sendo construído um obelisco, um monumento que sintetize todo esse caminhar eubiótico da própria humanidade com direção ao Mato Grosso, porque lá é o ponto de chegada, né? E aí, então em cada face vai ter uma frase ou uma expressão que tem a ver com conhecimento eubiótico, e daí no livro, cada uma dessas expressões, cada uma dessas frases, cada face, né? Cada elemento desse monumento, ele se transformou em um capítulo, né? E aí algumas pessoas da cidade escreveram a respeito, né? Eu escrevi sobre um assunto que me deram. Então, esse livro vai ser lançado lá na Convenção de São Lourenço e a receita desse livro visa custear a construção desse auxiliar obelisco. A construção do obelisco, Então, isso aí, quem puder, então, adquirir isso aí, vai estar nas redes sociais, aí vocês participam, quem desejar. E aí, assim, da ideia à produção do livro foi, tipo assim, 1 mês e pouco, 2 meses, né? Então, daí depois
veio uma segunda edição, revista e ampliada, e a ideia é que se continue fazendo edições ampliadas em termos de conhecimento, né? Agora então saiu um livro que é retirada da âncora, né? Para que daí o processo comece a andar. Né? Isso aí, sempre tem, qualquer grande caminhada inicia-se impreterivelmente pelo primeiro passo. Então tá, então vamos entrar no nosso assunto. O que é, Jorge, você é um cara preconceituoso ou não? Não. Não? Oh, conheci um, primeiro homem sem preconceito. Desconheço o que seja. Desconhece a palavra de preconceito? Pô, então tá bom. Já... Nós somos o gordo e o magro mesmo, né? Porque você não conhece. Eu acho uma não coisa só, assim, não só pela compreensão física. Admiro muitas coisas, você sabe disso, né? E uma das coisas que eu mais admiro, né, é exatamente a tua franqueza, né? Pureza, né? Mas é verdade. Puros ut mel sinusera, né? Na hora da transcrição, não, eles, como é que é o negócio? Uma das origens assim, populares da palavra sincero, né? Que de sincero de sem cera, puros ut mel sinusera. Nossa, assim, puro como mel sem cera. Ah, sim, puro como mel sem cera. Então, essa pureza de pegar e admitir. E você sabe que, assim, no processo de reconstrução orgânica, não só orgânica física, mas orgânica de um órgão complexo que tenha corpo, alma e espírito, né? A admissão daquilo que ainda não está harmônico e a exteriorização disso, né, é um grande ganho. Quando você diz assim, né, eu tenho preconceito contra quem usa azul, né, o preconceito que em você pudesse existir, no momento em que você reconhece que tem e verbaliza que tem, o cara já está assim quase que extinto. Então tá bom. Porque o segredo, né, e o medo da luz anda de mão dada com o preconceito. Sim. Né? Então a pessoa geralmente ela né, e ela não exprime, não exterioriza que ela seja naquilo, né? E isso é um grande mal, né? Um mal orgânico. Né? É interessante porque hoje eu estou com quase 65 anos e não existe. Se a gente pudesse comprar maturidade, seria fabuloso, né? Porque eu seria um que faria economia para ter comprado a maturidade antes. Tem né? dois aspectos, né, da questão da maturidade, né? Uma é aquela de encarar maduramente as coisas nas quais a gente está envolvido. Sim. Essa é uma maturidade desejável, né? Porque você então consiga cumprir aquilo que a vida lhe reservou, né? E outra maturidade que é indesejável e que se espera que jamais aconteça, esse evolucionamento é bom, é aquela que te deixa assim obtuso, azedo, cristalizado, aborrecido, características inerentes do humano de tanto apanhar na vida, né? Então, não é essa, não. Perfeitamente. Então, de permanecer, né, maduro, né, mas criança, então você é uma pessoa já pronta para a vida, mas mantém em você a pureza de uma criança que daí não tem o que destrói a humanidade, que é o preconceito. Isso aí, quer dizer, eu me sinto assim, uma criança, então tem alguma coisa errada, porque essa criança não deveria ter preconceitos, né? Ela não deveria ter preconceito primeiro contra o fato de ser criança. Exatamente. Assim, eu em casa eu brinco bastante, né, com os filhos, né? Eu gosto muito de brincar, e é uma coisa que eu sinto muita falta quando elas estavam em idade de creche, né, Puxa, 3, 4, 5 anos, então eu ia todos os dias buscá-las na creche. E aí todas as crianças da turma esperavam a hora que eu chegasse para a gente brincar. Então todos os pais esperavam e quando chegava, daí então tinha assim 40 minutos de brincadeira com toda a creche. E era meu alimento, sabe? E gostoso, aí eu cresci claro. brincando com criança e eu gosto de ir em aniversário de criança. Assim, acho chatíssimo ir em aniversário de adulto porque não tem assunto, né? E sinto fotógrafo porque minhas filhas agora estão grandes, né? Então eu sou assim... absolutamente sério em tudo, sou chato de tão sério nas coisas que eu faço, né? Isso, a minha opinião, a meu respeito, né? Mas a contrapartida é que daí continua assim, como se estivesse na creche ainda, né? Eu também, isso aí eu não sei e é esse equilíbrio, né? É que daí permite você ver a vida sempre da maneira que daí quando você pergunta como é que tá a vida, para mim, 100%. Tá, mas o que tem de errado? Se resolve. Claro. Mas como você falou isso aqui da questão que eu falei da maturidade, que é interessante, a maturidade permite que você
comece a perceber, vamos dizer, por que você tem preconceitos, que é o tema da nossa conversa de hoje. Né? Porque antes você tem preconceito, mas você não sabe por que a pessoa veste azul, mas você não sabe por que você tem preconceito contra o azul. Ou então a opção sexual de alguém, né, que hoje é um dos maiores preconceitos. Ou raça, ou cor de pele. Raça, exatamente essas coisas. Então, antes a gente tinha dessa forma. Religião. Né? Religião, sei lá se alguém nos ensinou, se alguém botou na cabeça, se a gente leu, se a gente viu na televisão. Então, quando você amadurece, você pelo menos isso te favorece, porque pelo menos você já sabe por que você é preconceituoso. Mas tem um processo, esse é o aspecto positivo, né? Mas tem um processo em que a pessoa amadurece e esse amadurecimento ele se encaminha para uma cristalização dos preconceitos. Isso também é claro. Aí você vê aquele adulto, ou, assim, ou um povo, ou uma raça. Você vê que não tem jeito mesmo, né? Que a gente diz que não tem jeito, não vai mudar. Essas qualificações negativas que se atribui às outras pessoas, né? Aí fica uma coisa complexa. Boa, já é um bom caminho para a gente começar. Por que esses dois aspectos? O que levam para os dois aspectos? Ou seja, eu acabei de dizer que quando você entende o porquê que você é preconceituoso, fica mais fácil para você trabalhar esses preconceitos e deixar de tê-los. E por que em certas raças, como você disse, certas pessoas, certas qualquer coisa, por que isso se cristaliza? Por que esses dois tipos de processo, dois tipos de conduta? Que interferência tem do meio? O que é que provoca isso? O que faz com que eu busque o entendimento do meu preconceito para sublimá-lo, e o que faz com que aumente a cristalização do preconceito para que a pessoa vê o que a gente está vendo por aí, o preconceito cada vez maior. A idade, a resposta para tudo é a idade. Não a tua idade cronológica, a tua idade existencial, né? Mas que eu vou explicar. Bom, primeiro, boa noite, né? Ou olá a todos, né? É uma satisfação estar aqui de novo contigo. E hoje a gente tinha um horário para eu conversar, eu atrasei, mas aqui em Florianópolis está um pouco eu sempre reclamo, hoje eu fiquei quietinho. Eu reconheço que eu atrasei. Né? Então sempre é muito bom vir conversar, sabe? Tem uma expressão em sânscrito, uma voz em sânscrito, chama Vasana, V A circunflexo S-A-N-A. Esse A, a gente pronuncia um A aberto como casa, mas seria um A fechado, quase como câmara, uma mistura entre câmara e casa. Isso que é o A, quando tem o A circunflexo, uma voz quando tem uma voz em sânscrito, né? Eu já vou explicar onde é que ela entra. Né? Todas as pessoas nascem com tendências para resolver, né? Tendências positivas e tendências negativas. E essas tendências é que vão dar a tônica da existência, né? Elas vão determinar aqueles pequenos e grandes embates que cada um vai ter que resolver e vai ter que passar em si mesmo, no seu entorno, contra o mundo, em todos os planos, né? Que é buscar aquele ambiente ou aquele fato que desencadeie aquela nidana que nele existe, e ao essa nidana se desencadear, ao ela vir à tona, ao ela ser exposta, ao ela ser verbalizada, então se tratar dela. Se tratar como? Ou se alimenta, fortalece, cristaliza, embrutece, inutiliza a existência, né? Ou se compreende, sublima, transforma, e essa nidana se transforma em skanda, em positivo, e isso é que é a evolução, isso é que é a iniciação. Essa que é a diferença, né? Quanto mais antiga a existência, assim, quanto mais vidas eu tive, quanto mais antigo nesse processo eu seja, maior a tendência que eu consiga exercitar a vontade superior, para daí com amor, sabedoria, saber qual é a atividade adequada, e então compreender e ter força suficiente para exteriorizar as nidanas, né, e resolvê-las na exteriorização, ou resolvê-las quando elas ainda são tendências a acontecer, e se eu não consigo controlar a tendência e isso vier a acontecer, que eu aprenda com o erro, e em aprendendo com o erro, eu sublime e ela deixe de ser uma nidana. Cada nidana, ou cada conjunto de nidanos, cada conjunto de tendências negativas que existem em cada um,
Então ela tende a ser um elemento gerador de karma, porque karma é só desequilíbrio, né? E fisicamente, essas tendências existem no ser humano como vibração, porque tudo no ser humano é vibração, né? Todos são elementais, são seres vivos e que vibram, existem em determinadas posições do astral ou que parte seja do universo, né? E essa parte do universo onde existe alguém, alguma coisa, é porque ali existe uma ambiência para que você exista. Então, quanto mais denso o ambiente, mais densa é a coisa que ali vai existir. Quanto mais sutil o ambiente, mais sutil é o corpo, é a essência da coisa que ali vai existir. Isso vale para uma pedra, vale para um pensamento, vale para um avatara, vale para um kumara, não interessa para quem seja, né? Ele vai existir onde existe um ar respirável. O ódio só existe no mundo do ódio. O amor só existe no mundo do amor. A fraternidade só existe no mundo da fraternidade. Não tem como. Isso é o que daí desloca e coloca cada um no mundo que lhe diz respeito. E o mundo que diga respeito a cada um é o inferno que eu mesmo construí. Esse mundo que você diz, esses mundos não sofrem interferência, não? Você acabou de dizer, veio aqui. Sempre os próximos. É interessante, você falou mundo da fraternidade. O mundo da fraternidade ele não sofre interferência nenhuma? Sempre os próximos. Por exemplo, assim, vamos supor assim, o astral mais elevado, ele está praticamente misturado com a racionalidade mais densa. Forma uma coisa, uma amálgama, né? Daí o astral mais baixo, né, ele está praticamente misturado com o instinto. Então, quanto mais grosseira é uma emoção, mais ela se aproxima do instinto. Então, a pessoa chega a um ponto em que ela age de tal maneira que não se sabe se ela agiu baseada numa emoção densa ou grotesca, né? Ou no próprio instinto, que seria a maneira mais baixa evolucionalmente de agir. É porque a gente vem falando, pelo menos eu não sei de nada, eu apenas sinto, né? Sinto e aí eu sentindo eu acho que é aquilo, eu vivo mais de achismo. Então eu vejo... eu sempre... é diferente, só deixa eu fazer um parênteses. Vamos lá. É que às vezes a gente compreende as coisas e compreende coisa que ainda não há elementos para se traduzir em verbalização. Pode ser. Isso também. Em vez de achismo poderia se chamar de intuição. Muito bem. Então, por exemplo, eu sempre disse ao longo da minha vida, assim, em palestras, tudo, de onde veio isso aqui, não sei, pode ser elucubração e tal, que nós somos como dials de rádio, ponteirinhos de rádio. Você pega aquele ponteirinho de rádio dentro do seu carro, dentro da sua casa, dentro do seu som, claro que sim. Você sintoniza na estação, aquela estação você vai receber o que está sendo transmitido de lá. Claro que sim. Então a minha pergunta foi essa. E você sabe que esse sintonizar, isso que há em cada um, define o meu mundo em vida e o meu mundo em morte. Né? Também? Perfeitamente. Porque a hora que você passar por lá de lá, digamos você assim... Você vai no lugar que você estava sintonizado. É como se cada um no dia a dia construísse, né, a casa que vai habitar entre duas vidas. Né? Então, eu estou numa vida, estou construindo a casa que eu vou habitar entre essa vida e a próxima. Não tenho o que reclamar. Então, você fez... Nós não estamos fugindo do tema, não. Não. Aí chegou no último dia da minha vida, vamos dizer, só pegando uma carona nisso aqui que você falou. Chegou no último dia da minha vida, então eu chego, aparece alguém, eu vou me confessar. Vou me confessar e naquele dia eu me isento de todos os meus males. Isso existe ou não? Eu vou para o mundo ou eu vou para a sintonia que eu acabei de mudar naquele momento, ou vou ficar na sintonia que eu vivi até aquele momento? Sim, aí vai depender do quão sincero você seja, assim, do quão sincero você seja. Mas só que é improvável que uma vida completamente torta se resolva em 5 segundos. 5 segundos, então exatamente. invalida todo o processo e é só uma artimanha religiosa. Né? Tá. Agora, o arrependimento consciente, ele faz parte do processo evolutivo. E como a gente tem visto, eu sou testemunha de muitos arrependimentos assim que você percebe. Ele faz parte do processo evolutivo e é um grande ganho, que significa o seguinte: você errou, que assim, você tinha uma nidana, tendência negativa, não conseguiu compreendê-la e resolvê-la em inato, quer dizer, enquanto ela ainda estava não exteriorizada, ela se exteriorizou em um erro, aí você percebe que errou e se arrepende de ter errado, com todas as derivadas de um arrependimento consciente.
É o processo. Sublimou, né? É o processo. O próprio entendimento, você mesmo se perdoa, ninguém vai perdoar você. Aí então tem validade. Agora você dizer assim para alguém, olha, grego, eu fiz isso e aquilo, né? O que você acha? Não, fica tranquilo que eu estou te perdoando de tudo. Vai em paz, né? Poxa, cômodo pra caramba, né? É muito cômodo. Então vamos lá, vamos ver se você sabe responder essa pergunta agora, hein? Qual foi o primeiro preconceito que você conheceu? Existe algum momento da história da evolução onde o preconceito se fez presente? De uma forma que a gente possa dizer, olha, foi o primeiro preconceito do ser humano, digamos assim. Claro, nós somos humanos, somos civilização humana, então preconceito é algo inerente aos humanos, então qual foi a primeira demonstração de preconceito? E se podemos ir além, né? Eu só te faço pergunta bacaninha, fácil de fácil de responder. Essa tem que rebobinar só tudo, tem, mais né? Nada. Então isso aí é interessante. Então, e o que ocasionou aquilo, né? Vamos dizer, para que pudesse... Você é capaz de sim, responder isso? Opa, sim. Que bom, que bom. Então vamos lá. Dá para com o primeiro preconceito, né? A primeira manifestação do preconceito no ser humano. Junto com o preconceito veio o conceito humano de erro, né? Com certeza. Uma coisa está associada à outra. Aí dá para situar em dois momentos assim, históricos, né? Vamos lá. Os grandes preconceitos e que daí incorreu em erro por ignorância, né? Ignorância no sentido de desconhecimento, que a gente já vai voltar a conversar, né, sobre o Vassana, né, e a sua ligação com a Avidya e como isso cristaliza Nidana e como isso deriva para criar, inclusive, uma segunda natureza humana, desvinculando a pessoa da evolução, né? Então, o primeiro preconceito, ou o primeiro grande erro que aconteceu, foi quando foi dado ao ser humano a questão da sexualidade sem ter consciência do seu uso ainda, né? Então, isso foi a razão de uma grande queda evolucional em meados da raça lemuriana. Peraí, o ser humano já tinha os sexos separados ou não? Não, na separação. Na separação, ok. Tá. E o que se seguiu, né? Então, o primeiro erro, né, do uso humano de um dom veio com a questão da sexualidade. Opa! Né? E o segundo, daí, grande erro derivado de preconceitos, assim, eu já vou explicar o que é o preconceito, e por isso que eu estou chamando isso de preconceito. Sim. Foi na questão da Atlântida, onde então houve o sacrifício da divindade, por conta disso afundou a Atlântida. E a humanidade ela vive hoje ainda sob o jugo desses dois atos, né? A questão do uso incorreto da sexualidade e a questão da queda da Atlântida. Vamos lá, então, uma parte. Uso incorreto da sexualidade. Você falou que o primeiro preconceito aconteceu exatamente na separação dos sexos. Qual foi esse preconceito, então? Antes eles tinham, os lemurianos, eles eram hermafroditas, né? Sim, a reprodução ela se dava por várias formas. Perfeito. Né? E aí se refere assim na tradição secreta aos lemurianos como nascidos do suor, né? Que aí nasciam de si mesmos, né? Sim. Então, realmente, então havia várias formas de reprodução, mas a mais natural era essa. Aí depois houve a polarização do prana, né? Em positivo e negativo, no sentido de masculino e feminino. E então começaram a nascer seres duais, masculinos e femininos, mas o masculino ainda criava de si mesmo e o feminino ainda criava. Então isso fez com que começasse um preconceito. Quem procriava de uma certa forma, quem procriava de outra. E ainda a humanidade não lidava com isso, né? Ainda direito, né? E aí depois desse processo da criação externa, né, passou-se ao processo da criação via ovo. Então o ser humano ele botava um ovo de onde nascia outro ser humano, né? E depois então é que passou o processo da necessidade da essência
das duas partes polarizadas para gerar um único ser, né? E é uma série de coisas ligadas a isso que daí eu não convém comentar, e que derivaram assim de coisas pendentes ainda para se resolver, e a chamada queda da humanidade, uma porção de coisa, né? Tudo é por conta do desconhecimento de alguma coisa, do agir por instinto ao desconhecer alguma coisa. E a coisa foi andando e tomando vulto, né? Então, os problemas que nós temos hoje, já foi falado, e só para reiterar, os problemas que nós temos hoje são ainda fruto desse passado. Nós estamos ainda tentando resolver as coisas de lá de trás. A questão da sexualidade hoje, ela é envolta em um preconceito a nível mundial, né? Mas se você pegar hoje a questão da inabilidade para tratar com o assunto sexo, né, é uma das razões das dores e males da humanidade, né? É a mola que alimenta as dores da humanidade, é a mola que alimenta os males da humanidade. É o desconhecer o que é a função geradora e a forma de usar a função geradora. Isso que a gente acha, os tradicionalistas, os conservadores acham de absurdo, digamos assim, isso não é coisa então de hoje. É uma coisa dos tempos imemoriais, digamos assim. O que é? É algo em torno de 18 milhões de anos, né? Mas aí não a questão da opção sexual de cada um. Sim, né? sim, estamos falando. Eu digo a questão da geração ser feita através do sexo, em dois seres para gerar um terceiro, sim, né? Sim, e como que isso é usado, então, como lazer, como o uso que a humanidade dá à questão da sexualidade, em si é uma coisa completamente baseada na avidia, na ignorância, né? Tanto é que a tendência da humanidade era um inconsciente, separou em dois estão andando, né? E vão se unir em um consciente. O futuro da humanidade é chegar a um ser também com processo de autogeração, masculino e feminino, só que daí agora com consciência, antes era inconsciente. Perfeito. Então a sexualidade, né, o sexo, da maneira como a gente concebe hoje, ele é só um interregno, é só um lapso evolucional, né? Não existiu e não vai existir. Como é que você define hoje o sexo hoje? Ele seria o quê? Dá uma definição da palavra sexo no ser humano hoje. O que é? É uma perda de energia? Não, é uma degradação? O que é? Não, a criação sexual é a criação. São 7 Shaktis, né? 7 forças que regem o universo, se manifestam no ser humano. A criação sexual, o sexo, ele é a polaridade. E a polaridade, ela existe em todo o universo. Sim. Então, se você pega um cometa que vai encontrar um centro-laia no universo, né, vai fecundar um centro-laia e dali vai nascer um planeta, é a mesma coisa que, né, o elemento masculino fecundando o elemento feminino. Então, existe no corpo do homem e da mulher e existe no universo. A questão da relação sexual para criar uma coisa nova, ela existe na química, né, existe em todas as variantes do universo, existe o mesmo processo. A questão é como esse poder é um poder, Kriya Shakti, né? Então como esse poder é criado. Então tem o Kriya Shakti, Mantrika Shakti, Iksha Shakti, tem, sabe? São 7, né? Cada um é um poder. Um desses poderes é a criação física, né? Kundalini Shakti, né? Como esse poder é usado, se junto com o Kriya Shakti, que é o poder mental ou não, é que determina se essa força está sendo usada em Dharma ou em Adharma, né? Aí, como a humanidade desconhece isso, usa em Adharma. Esse livro do professor, que a gente já falou muitas vezes aqui, ele explica bem esse processo, os mistérios do sexo, que nós já fizemos 2 programas sobre isso, sim. 2 ou 3 programas. Ele aborda vários aspectos, né? Sim. Cosmogônicos, antropogônicos, para que dê um conceito. A leitura desse livro te dá um verdadeiro caminho de iniciação. E os mistérios do sexo, eu acho que seria uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que seriamente, sinceramente, pense em andar em um caminho de iniciação.
Então tá, isso aí já são dicas para quem quiser, né, pelo menos dar uma estudada e discernir depois sozinho, não tomar aquilo como... aprende aquilo, olha aquilo e veja o que reverbera com você. Sim, então voltando Vamos lá. Onde a gente fez um parênteses alguns minutos atrás. Isso. Né? Então, nós vamos falar daquela tônica, palavra sânscrita ali que sim, você falou, Vasana, né? Vasana, é isso. A tônica, então, do que em mim existe, que são as nidanas, significa que daí, então, em mim vibra e tem vivo esse tipo de coisa e determina o mundo no qual parte da minha mente existe, né? Ou que mundo é parte da minha mente ou da minha alma, da minha emoção, né? Tem um conceito daí que a gente já conversou, que é a avidya. Vidya é sabedoria, a avidya é ignorância. Ignorância. Nem sempre o a é negação, né? É negação ou inexistência. Nesse caso, a avidya, a ignorância, não é a inexistência do conhecimento. A avidya é a existência de um conhecimento incorreto. Então, se eu estou olhando para o desenho que tem na tua camisa, né? E aí é laranja e tem um V e um I. Isso é vidya, porque eu estou vendo o que corresponde à realidade. Se eu olho e vejo laranja, mas vejo um X e um J, né, e tomo isso como minha verdade, então isso é a vidya. Eu construo alguma coisa que não existe. Baseado nessa construção de alguma coisa que não existe, né, depois eu vou emitir, né, a minha opinião ou o meu conceito a respeito. Então, primeiro, o pré-conceito é aquele conjunto de elementos que eu vou adquirir no entorno para depois emitir um conceito. Isso, pré, né? São duas palavras distintas, né? Isso é o pré-conceito. São os elementos que eu vou adquirir para emitir um conceito. Se o elemento que eu vou adquirir anteriormente ele é baseado na ignorância, no erro, no desconhecimento, essa ignorância, esse erro, esse desconhecimento é que vão embasar a minha expressão de um conceito, a expressão de uma opinião, a manifestação do meu ser a respeito de alguma coisa. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou replicar a ignorância. Sem dúvida, geralmente aí alguém essa chega para mim e fala reação. assim, não, ali na camiseta do grego tem um V e um I. Aí eu vou dizer assim, não, você é um ignorante, você é um burro, eu detesto ignorante, detesto burro. Na verdade o que está ali é um W e um J, você não entende nada de nada. Então, baseado na minha ignorância, né, eu meço aquilo que eu acho que é a ignorância dos outros. Isso é um aspecto do preconceito. Isso é que você me faz vir uma imagem, que é exatamente um desenho onde você vê dois golfinhos e se você fixar os seus olhos, você vê duas pessoas fazendo amor, né? Você lembra? Você já deve ter visto isso, né? Quer dizer, onde está a sua mente, você vai ver aquilo, poxa. Exatamente. Por que você não vê os golfinhos e você vê duas pessoas? É porque, assim, a mente, ela trabalha por retenção de imagem, né? Então, todos os 5 sentidos, eles geram imagens e essas imagens são armazenadas na mente, são a aquisição daquele conhecimento dos pré-conceitos, né? E aí isso é que vai daí embasar a capacidade que eu tenho de unir várias imagens, unir vários conhecimentos e emitir um conhecimento. Perfeitamente. Né? Então, o preconceito não é sempre negativo. O preconceito é um processo normal que acontece em qualquer pessoa. Sim. É aquisição de elementos para que eu consiga emitir um conceito. Isso é preconceito. Ou, por exemplo, o que é o preconceito na concepção humana baseada na sexualidade, né? É o elemento masculino e feminino, né? Que daí vão se unir, os dois são preconceitos, para criar uma ambiência geradora que é o conceptus, né? Sim, que é o nome que se dá, concepção. que é a ambiência onde está sendo concebida alguma coisa, concepto. Né, que é se chama de concepção, né? Exatamente, que é aquilo que está por nascer, né, e que vai ser um novo ser. Então, a união do masculino e feminino são os pré-conceitos para que haja o conceito, e esse conceito vai vir à luz do dia, vai vir à tona quando ele nascer. Da mesma forma, em cada ser humano, adquire os pré-conceitos, os elementos, para gerar um conceito, né, quer dizer, ficar parindo alguma coisa e depois exteriorizar, né, esse elemento parido e distribuí-lo e dá-lo ao mundo. Né? O que eu vou dar ao mundo, né, é que depende do que eu adquiro, o mundo em que eu transito. Se eu transito no mundo da ignorância, né, do desconhecimento, aí então tudo que eu vou exteriorizar é aquilo que em mim existe, porque ninguém dá o que em si não exista. Ou a boca fala o que do coração transborda. Com certeza. Né? Com certeza. Tudo isso é baseado nos pré-conceitos que eu vou adquirir
para formar os conceitos, né? Na medida que daí esses elementos são adquiridos, né, eles fazem com que aquela nidana que em cada um ela esteja latente, ela esteja adormecida, né, assim, tipo, tem uma nidana chamada A, né? E aí eu eu ouvi alguma coisa, ou li alguma coisa errada, ou o que seja, e digo assim, Aí quando eu digo dentro de mim mesmo, esse é como um sino, né? Ele desperta aquele que eu trouxe de berço, né? Nato, né? Aí o vem e tende a se exteriorizar, porque você fala assim, B, eu falo assim, não, né? Na medida então que eu adquiro alguma coisa e que eu coloco em vibração essa nidana, né? Aí a mente tem um aprendizado. Todas as vezes que eu coloco alguma coisa em vibração na minha mente, né, essa vibração do tattva correspondente a isso que eu estou acordando, do tattva correspondente a aquilo. O tattva é uma das forças sutis da natureza, um elemento que dá vida a tudo, né? Então, aquilo que eu coloquei em mim e que então aí coloca a minha mente em determinada vibração, ele cria um aprendizado vibratório, né, para a minha mente, para a minha alma, se assim quiser chamar, que daí é a mente concreta e a emoção, e faz com que isso tenda a se repetir. Se então eu adquiro conhecimento, ou eu tomo o errado por certo, ou eu tomo a vidya por vidya, e isso vibra em mim, isso me satisfaz, a minha alma se acostuma à vidya. Ao se acostumar à vidya, ao se colocar em vibração naquela tônica, né, esse repetir do fato do erro, né, ele faz com que se crie o hábito, né, e junto com o hábito de repetir determinada coisa, está intimamente e ocultamente ligado o prazer, né, que é gerado quando aquela coisa é repetida, qualquer coisa que seja. Esse prazer gerado quando aquela coisa é repetida, né, faz com que daí então, isso que é uma coisa assim, estratégica na concepção do que seja preconceito grego, é que daí... Aperta lá. Faz parte. Deixa eu ver que lado que tá. Esqueci de desligar. Normal. Eu vou pegar aqui e vou desligar. Então, ao vivo é complexo. Tá vendo? Então, esse hábito naquilo que causa um prazer vibracional, quer dizer, no ouvir e aceitar com verdadeiro aquele que acorda aquela nidana chamada que eu tenha em mim, vai fazer com que então haja um costume vibracional, né? É como quando você vai na academia, e você faz mais determinado exercício, os músculos que permitem aquele determinado exercício vão ser mais fortes do que os outros que você não exercita. Sim. Na alma é a mesma coisa, a emoção é a mesma coisa, o conhecimento é a mesma coisa. Só que daí essa repetição, ela vai fazer com que você tenha uma tônica, e essa tônica ela faz com que aconteça, já vou falar o que, mas antes ela faz com que aconteça o que a gente falou que é o Vassana, né? Sim. Que é o você criar determinados canais, né, de vibração, determinados canais de realidade, construção frequente de realidade ou pseudo-realidade, que daí faz com que se cristalize, né, aquela prática em você e cria uma segunda natureza. Em vida. Nessa aqui. Tá. Eu vou te fazer uma outra pergunta agora. Uma segunda natureza que é assim, ó. Então, você se dedica ao conhecimento, né? E você acha que está no caminho da iniciação e você tenta praticar o que é correto, tudo. Mas, paralelo a isso, você sente um prazer muito grande em exteriorizar o ódio contra alguma coisa, qualquer que seja. Sim, todo mundo sabe disso porque experienciou isso alguma vez. Qualquer que seja. E você acha que daí a maneira correta de resolver alguma coisa é odiando aquela coisa, é extremando aquela coisa, é atacando aquela coisa. O odiar aquela coisa, o atacar aquela coisa, o extremar com relação a aquela coisa,
Isso aí quer dizer o seguinte, em você existe uma nidana ligada ao ódio. E a prática daquilo alimenta aquilo. E a prática daquilo que alimenta e fortalece a nidana e cria esse viés, cria em você uma segunda natureza. Então você pensa que está andando no caminho de iniciação e ao mesmo tempo você é um odiador profissional. E essa segunda natureza, ela se sobrepõe à tua natureza inicial, porque você está vitalizando uma nidana que invalida o processo, porque você desconhece, porque esse processo de exteriorizar o ódio, dependendo da forma que seja, ele te dá satisfação e se mascara sob um aspecto de você estar tentando fazer o que é correto. Tipo assim, em eu tentando melhorar o mundo, eu vou odiar os que agem errado no mundo. A típica representação de criar uma segunda natureza. Acontece com muita frequência. Agora, daí vem uma pergunta. Hoje está sendo mais estudado ainda, a ciência progride numa série de áreas, né? Fala-se muito da memória celular. Memória celular. E praticamente podemos dizer que é praticamente como que comprovada. E teria até nexo, né? Porque tudo é célula, né? Eu sou fruto de células. Tudo é elemental, então, né? Inteligente. Exatamente isso. Agora, eu posso... Você está falando em nidanas e skandhas, né? Aspectos positivos, aspectos negativos. Seria uma transferência celular, vamos dizer? Claro que sim. Eu poderia trazer esses preconceitos de vidas passadas, digamos assim? Claro que sim. Ou não só de... A nidana é em si um preconceito. Vamos esquecer, então, vidas passadas. Vamos esquecer vidas passadas. Não, mas é útil, sabe? Porque só responder a tua colocação anterior. É que assim, então vai ser concebido, veja como é que a coisa acontece, vai ser concebido o ser humano, né? E aí, então, há uns pontos a partir de onde se desenrola a matéria de cada plano, né? Que são os átomos permanentes que vai dar o corpo seguinte, né? E aí, esse referencial, ele tende a desenvolver como se fosse um torvelinho, vamos nos até o astral, né? Um torvelinho no astral, né? E esse torvelinho, assim, esse movimento, ele atrai a matéria que ele é correlata. Né? Então, aquele ponto inicial, aquele átomo, aquela inteligência básica que está ali densa, quando vai formar o que vai vir a ser o corpo astral, né, da pessoa que está por nascer, né, e ele está ainda recém-concebido, sendo feito organicamente, vai atrair a matéria símile. Então, a matéria símile significa o seguinte, a inteligência que vai existir em cada fluido, em cada sistema, em cada célula, em cada átomo, em cada molécula, em cada inteligência que a gente denomina de sistema orgânico, ela está impregnada daquilo que está por resolver. A nidana não é assim. Ela existe escondida em um ponto oculto da minha alma e vai se manifestar só em determinado momento. Não, a nidana é aquilo que em mim vive. Né, em cada ponto do meu mundo astral, do meu corpo astral, em cada ponto do meu vital e, por decorrência, em cada ponto do meu mundo físico. Então, eu falo assim, a pessoa, ela odeia visceralmente a outra. Uma expressão completamente incorreta, porque realmente ela odeia organicamente, porque o ódio nela é tão forte, né, que ele se exteriorizou e veio à tona em cada célula, de cada célula para o sistema linfático, endócrino, circulatório, né, nervoso, vital, astral, mental, cortou a relação com o eu superior. Então, por isso que eu perguntei, porque então, nesse momento da concepção que você está falando, então pode ser que futuramente, quando se manifestar um preconceito em mim, em alguma coisa, alguém falou ou eu ver alguma imagem, essa imagem pode... É um gatilho, é um disparo. É um disparo, mas não necessariamente do que eu estou vivendo agora, da minha memória celular. Aqui. Lógico, porque toda nidana, né, é karma. Porque tem gente que não entende as fobias, que nós já falamos muito no programa. Tem que respeitar muito. Você tem que saber, as pessoas vão fazer regressão hipnótica, chega até o nascimento, não tem absolutamente nada. Puxa, então por que eu tenho medo de barata ou do... Mas muito cuidado na questão da... Sim, já falamos, inclusive, mas só dei um exemplo assim, sim, ele vê que está zerado. Então como é que está zerado? Eu tenho um problema e está zerado. Então é porque isso vem de mais além, né? Óbvio. Não, a vida ela não começou ontem e não termina amanhã. De cada um de nós. Então, essa questão de preconceitos, então todos nós temos preconceitos que não são de agora, que você adquiriu agora, é coisa de... Eu sou ontem. Eu sou o meu ontem, né?
E o que eu tenho na minha alma é o meu amanhã. Sim, é o que você está O plantando aí. engendramento do meu corpo físico é o que eu faço no dia a dia. A esperança da colheita reside na semente. Espécies em sêmene, que é o lema do Sociedade Brasileira de Eubiose. Então. Serve integralmente para o universo e para cada um, né? O que eu tenho, então, armazenado de negativo, e todos nós temos, né, é a razão da existência, é transformar a nidana, a tendência negativa, em skanda, a tendência positiva, né, é o que tende a se manifestar como ódio, essas coisas assim, e tende a contribuir para que os preconceitos sejam criados. Né? Então, o preconceito a gente viu do conceitos, o preconceito, o aspecto positivo, que é aquela coisa qualquer que eu tenho que criar o elemento para depois emitir um conceito, e tem o preconceito negativo, que é aquilo que faz com que esses medos, essas nidanas, essas fobias, essas coisas que eu tenha, então, para não se exteriorizar, para não vir à luz, né? Ao invés de eu expressar, não, eu tenho medo daquilo, né? Eu não gosto daquilo, eu tenho uma memória de infância ruim com relação àquilo, ou a minha família tem uma relação ruim com relação a isso, ou a minha nação tem uma relação de medo com relação... Exatamente, isso aí. Né? Eu transformo aquilo em alguma coisa que eu não tento desvendar, né? Aceita aquilo, né? Aceito aquilo como uma verdade. Exato. Transformo o medo e o ódio em rotina, e o medo e o ódio em rotina cristaliza a nidana, que é o que faz o preconceito, cristaliza a nidana e inviabiliza a vida, né? E eu exteriorizo então esse medo cristalizado, esse ódio cristalizado, ou a ignorância cristalizada, como um preconceito contra quem? Preconceito racial, por exemplo. Bárbara, é o que mais que existe, né? Não, e o preconceito racial, né, ele é uma ignorância tamanha, tão, né, porque assim, então, e é de todos os lados, né, então assim, o vermelho sabendo que nós derivamos todos do negro, nós somos negros. Né, todos, né? Todos. O próprio negro hoje, né, ele deriva de um negro que não tem nada a ver com o atual. Então chega um tempo em que o negro ele era cor de cobre escuro, gigantesco, depois então é que foi evoluindo para a raça negra atual. Da raça negra antiga é que derivou o primeiro Atlante. Foi a melanina, estuda um pouquinho, isso é história, isso é ciência. O primeiro Atlante nem sequer era vermelho. Ciência. Hoje eu estou com pigarro. Que tá frio aqui. Tá frio. Então o primeiro Atlante, ele nem sequer era vermelho, depois é que veio o vermelho, né, na quarta sub-raça, né? De uma cor que nem era o vermelho, né, que foi o Atlante, o semita, é que então derivou que depois viria a ser a raça branca, porque assim, o hindu, né, é o primeiro gerado pela raça ario-semita, e o hindu em si, ele é quase negro. Isso, exato. Né? Então, como que o branco na origem, ele é quase negro? E como é que eu posso ter então um preconceito, né, um ódio racial contra o negro, se eu na essência sou? Claro, e ainda mais negro. Com relação ao Brasil, né? O Brasil, então, já teve o lemuriano. É o que você falou, ignorância, ignorar a história, vai procurar, vai estudar, e aí, vai ver. O que acontece? Então eu tenho em mim preconceitos e um dos grandes malefícios do preconceito é isso, ele fecha o ser humano para o novo, né? Uma viseira, né? Coloca uma perfeitamente. Viseira. Então, no Brasil existia o lemuriano quando nem existia o vermelho e o branco. Depois no Brasil passou a existir o vermelho quando o branco não existia. Depois para o Brasil veio o branco, depois para o Brasil vieram todos os brancos, ou a amostra de todos os brancos do mundo. Veio a amostra de todos os lemurianos, os remanescentes, os descendentes das várias nações africanas. E nós temos de tudo hoje, né? Todas as raças. Já existiam todos os vermelhos aqui, né? Então, o caldeamento racial para o futuro. E ainda querem dizer que daí no Brasil, né, o racismo é uma coisa... Então fala assim, mas tem a questão da escravidão no Brasil. Né, e que a razão, né, a semente que alimenta o preconceito racial no Brasil é derivada de uma outra ignorância gigantesca. Sem dúvida. E assim, na época em que então o povo mais forte que existia no mundo eram as nações remanescentes da Lemúria, porque a Atlântida havia sido praticamente destroçada. O resultado da evolução Atlante foi introspectado, introjetado, virou a Agartha. Na superfície de Atlante só ficou os que conseguiram sobreviver e se dispersaram, né, para as Américas, para as Antilhas, né?
os brancos, né, os semitas, estavam sendo engendrados, ou por assim, no que a gente constituiu como Europa, os celtas, uma sub-raça semita, e depois os teutônicos, recém tinham se estabelecido e povoavam, mas desorganizadamente. E quem detinha o mando, né, o poder físico, né, a potência física, o poder social, que eram as cidades organizadas, o poder bélico, eram os negros, a raça negra na África. Isso é o que eles faziam. Eles invadiam, né, a Europa, né, e devastavam tudo que encontravam pela frente, né, e o que não devastavam e não matavam, levavam como escravos para a África. Então, milhões de seres humanos, né, brancos foram levados como escravos para a África para trabalhar, não depois como aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, para trabalhar assim no engenho, que era uma coisa sofrida, assim, né? Mas eles eram levados para trabalhar em minas, né? Terminou de trabalhar na mina, não deu mais, mata. Então, levaram milhões e não sobrou nenhum. Percebe? Então, são só movimentos evolucionários. Isso aí também não foi da noite para o dia. Isso aí é um tempo... durante centenas e centenas de anos. Perfeitamente. Período muito longo, É longo período. Os que falam, como é que um negro pode ter virado branco da noite para o dia? Não foi. A natureza não dá saltos. Exato. Quando uma nova raça vai ser construída, isso é processo de milhares de anos. Isso. Você pega a raça ário-semita, a raça branca, né? Ela começou a ser engendrada na meseta do Pamir há 1 milhão de anos, grego. 1 milhão de anos. Né? Aí você pega a raça vermelha, você coloca assim, do início, né, ao apogeu, depois ao ocaso da raça Atlante, 10, 12 milhões de anos. Você pega o lemuriano, do início do primeiro lemuriano até o engendramento da raça Atlante, coloca aí 30, 40 milhões de anos. Entende? Não é 40 anos, não é 40 dias. Então, todas as coisas que acontecem, assim, assim, são longos, conscientes, devagarosos. A própria ciência prova isso, né? Sim, lógico. Como diz que o nosso futuro, nós vamos ser pessoas calvas de cabeça grande, né? Meio nós estamos falando em físico, né? Porque depois chega no fim, eu acho que aí é o que você chama de flogístico, né? O conceito de beleza do ser humano do futuro, ele é zero, né? Porque se você pegar hoje assim... As projeções menor, meio estatura menor, 2 colunas, testa menor, a cabeça repartida, e aí todos os poderes desenvolvidos, um negócio assim esplendoroso, né? Só que no padrão de estética da beleza de hoje, abaixo, e hoje até esse padrão de beleza ele é criado, né, para criar preconceitos para contribuir para o separatismo. Exatamente. Porque hoje o ser humano, com base nos preconceitos, né, raciais, sociais e religiosos que são enfiados na cabeça de cada pessoa. Cada vez mais. O ser humano, sim, a sociedade atual, ela funciona como se fosse assim, uma grande prisão, né, onde cada um vive na sua cela, né, e aí é dado para cada um assim, um monte de quinquilharia tecnológica, você tem a impressão que você tem liberdade. Então, você olha para uma janela digital e pensa que ali, na verdade, você está na liberdade, mas você não está, você está prisioneiro, né, num mundo onde tem uma janela digital, e te permite fazer um buraco de uma cela para outra para você conversar, né, às vezes digitalmente, às vezes fisicamente, para achar que aquilo é liberdade. Então, e o que aprisiona toda a humanidade, né, tanto as paredes quanto as grades, são os preconceitos. Um dos maiores, um dos maiores e mais prejudiciais é o preconceito religioso, né, que o preconceito religioso ele induz a humanidade, a evolução, porque em nome, né, da crença religiosa de cada um, então se atribui o direito divino de matar ou odiar aquele que não acredita a mesma coisa que você, né? Então, é que sim, como assim, cada um tem é como se fosse por uma pirâmide, né? 4 lados, 4 faces, e aí cada face tem um adorador, e eles se matam entre si, esquecendo que a pirâmide é uma só. E além disso, que no topo da pirâmide tem um ponto único, e além do ponto único tem um olho, além do olho tem o sol. E aí então, esse lazer de um atacar o outro e matar o outro, né? Então é a alimentação dos preconceitos, e o preconceito ele é embutido nas pessoas, porque quando eu estou brigando contra você, né, eu temporariamente deixo em paz aquele que me diz que eu devo brigar com você. Né? E daí o erro é aquele que me induz a brigar com você. E aqueles que induzem os povos a brigar
os povos a odiar, os povos a ter uma religiosidade falsa, fracassada, falida, né? Esses aqui, então, deveriam ser combatidos, né? A gente deveria dar embate, porque esses são as origens dos preconceitos, né? E eles, na verdade, às vezes são pessoas, são antropomorfizados, mas são só o resultado do somatório das ignorâncias da humanidade como um todo. Então, você brilhantemente abordou o assunto, foi muito feliz. Me diz uma coisa, hoje, que tendência você vê ou de que forma que você vê, Jorge Antonioni? Como você vê, qual o caminho para a gente acabar com o preconceito, se é que isso é possível? É uma coisa interessante, Grego, porque assim, nós estamos no final de um ciclo, né, de uma Maha Yuga, de uma grande idade, né? E é natural, em todo fim de ciclo, que tudo aquilo que tenha ficado represado, todas as nidanas engendradas por todos os seres humanos que existiram nesses milhões e milhões e milhões de anos, elas tenham o impulso, o instinto de tentar vir à luz do dia, à luz do sol, para serem resolvidas. Porque o mal, no fundo, o que ele mais deseja, né, é voltar a ser o bem. Porque o mal em si, ele é só a negação do bem. Ele, em essência, na origem, como o medo, ele é só a negação da coragem. Como o ódio, é só a negação do amor fraterno, né? Eles em si não existem, cosmicamente não existem. Eles são invenções temporárias da humanidade. No final do ciclo, então, é normal que tudo isso tenda a se resolver. E é por isso que a gente vê um mundo tão caótico, tão complexo. E esse mundo caótico, esse mundo complexo e invisível, que assim, esse astral denso e invisível, obrigatoriamente ele tem que existir na humanidade atual para tentar se resolver. Então o que a gente vê? A gente vê uma humanidade hoje, um mundo doente, né? A gente vê uma humanidade, um mundo afogado em seus preconceitos. A gente vê uma humanidade, um mundo que se deleita, né, em alimentar os seus ódios. E teve uma pesquisa agora, hoje é 2015, 2016, né? E no final de 2015 foi feito um levantamento de 162 países analisados, somente 11 países não estavam em guerra contra alguém, não estavam em conflito contra alguém, ou externo ou interno. De 162, 11. Na verdade, então, o mundo está em guerra. Desses 11, um é o Brasil, para nossa felicidade. A gente não tem conflito com ninguém, né? Tem os conflitos internos, né, políticos, essas coisas assim, mas porque há um transbordo desses interesses mundiais para que o Brasil seja segmentado, para que o N povo coisas, brasileiro... porque tem as riquezas todas estão aqui, né? Óbvio, lógico, né? Sempre foi assim, né? O Brasil, ele sempre foi assim, sempre foi, desde a época dos Atlânticos, então sempre se lutava pelo Brasil, sempre se lutou pelo Brasil, sempre se tentou conquistar o Brasil, sempre se tentou fracionar o Brasil, sempre se tentou fazer com que o povo brasileiro se odiasse, né, entre si, criando facções. Hoje a tônica, né, é criar facções políticas para que o ódio se instale na alma do brasileiro, né? Sim. Mas o brasileiro, ele é tão puro, tão novo, tão misturado que ele tinha dificuldade em odiar, né? Então nem isso não vai ter sucesso. Então essa tentativa de instalar o ódio no Brasil, como já fracassou outras vezes, vai fracassar novamente agora. E o Brasil vai cumprir o seu destino perante a humanidade, perante o planeta. Então, o mundo, ele está doente, né, nesse aspecto, porque todas as dores da humanidade estão vivas hoje em todas as pessoas que estão existindo. Só que, ao mesmo tempo, em que o velho, o antigo, ele está existindo em cada ser humano, já aconteceu o que o professor Henrique José de Souza chama de dealbar do novo ciclo. Então, todas essas nuances que são diferentes de tudo que já existiu, elas também já existem fisicamente nos seres humanos. O que está havendo, então, é o embate em cada ser humano para ver se o ser humano se abre ao novo,
E um dos grandes malefícios do preconceito é fazer com que a pessoa fique cega, né? Ela se fecha para o novo. Então, os elementos do novo ciclo, a semente, né, a messes, né, já existe em cada um, a sêmine já existe em cada um, e tende a desabrochar, tende a vir à tona, para que se crie então um novo mundo. E assim, e o que é o novo mundo? Isso, por isso é muito interessante o assunto que você escolheu. O novo mundo é um mundo sem preconceito. Isso. Né? Porque todo mundo sonha, né? Em não havendo preconceito religioso, por exemplo, em não havendo preconceito religioso, se pressupõe que você vai então compreender o que seja a religião. No cada um compreender o que seja a religião que ele professa, ele vai perceber o de errado e o de correto. No perceber o de errado, tende a sublimar o de errado. No perceber o de correto, tende a complementar o que de correto existe e buscar a origem da verdadeira religião, do religo, religas, religare, que é ligar o homem à sua própria essência, né? No fazer isso, então se mistura realmente, efetivamente, o Oriente com o Ocidente, porque o Oriente, em termos de religiosidade, hoje no Ocidente ele é visto assim, ou com uma mística ou com moda. Né? É super legal falar essas palavras, é super legal eu pegar e usar essas roupas do Oriente. Sim, continua. Continua, né? E na verdade, quando se unir o Oriente e o Ocidente em termos de religiosidade, então se cria o que seria a nova religião do religo, religas, religare, que é a aquisição e a expressão da consciência. No momento em que daí o mundo, as pessoas deixem de ser prisioneiras dos seus próprios preconceitos, então a gente realmente passa a fazer com que todos experienciem e vivam o mundo que já hoje existe. Já hoje existe, mas reitero aqui, vamos parar de se iludir de que é coisa de 5, 10, 15 anos. Isso é um processo longo, Ou você acredita naquilo que você acredita, ou você não acredita naquilo que você acredita. Porque as pessoas pensam que é da noite para o dia que essas transformações ocorrem. Claro, nós estamos aqui, nós queremos ainda usufruir disso tudo. Vamos usufruir de uma partezinha. Né? Vamos nascer, vamos renascer, sei lá, né? Eu sou cheio das dúvidas, o Jorge sabe disso. Eu sei, mas aí é aquela coisa, né, que a gente conversou. Então tem o Vassana, né? Vassana é assim, é a criação da minha segunda natureza. Sim. Né? Então, eu que defino qual é a minha segunda natureza. Se o que eu cultuo, se o que eu cultivo, se o que eu pratico, se o que eu acredito, se o que existe em mim, né, é o bom, o bem e o belo, e que é gratuito, é aberto, é livre, é acessível para todo mundo. Sim. Se isso existe em mim, a minha segunda natureza, meu Vassana, né, ele é isso. Se ele é isso, esse bem, bom e belo, é o novo ciclo. Aí, para mim, se no dia a dia eu não tenho preconceitos, se no meu dia a dia eu tento melhorar, se no meu dia a dia eu pratico isso, esse futuro que você disse que vai existir, agora chegou isso. Ele é realidade agora, hoje, sim, ontem. Então, eu é que decido em qual mundo eu vivo. Né? Eu é que decido qual é a minha segunda natureza. A primeira natureza é a de berço, que eu vou dar embate para melhorar. E a segunda eu construo no dia a dia. Se eu construo a minha segunda natureza baseado nisso, e eu sou sincero comigo, né? E quando eu erro, eu corrijo, de preferência, corrigir antes que o erro venha à luz do dia em mim, eu já vivo o futuro, né? Eu já vivo o futuro. E o futuro já vive em mim. Se o futuro já vive em mim agora, o futuro já é a realidade. Sim, é interessante, mas eu já... por exemplo, nós queremos bem para os nossos filhos. É similar isso aqui. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Eu quero trabalhar, eu quero ir embora sossegado e deixar o bem para os meus filhos. O que eu estou fazendo? Eu estou plantando o futuro, realmente. Porque o futuro são meus filhos, eles que vão dar sequência a isso. Eu vou estar ali. Então, é exatamente isso, né? Porque eu estou falando por dois aspectos, né? Estou falando pelo aspecto aqui do dia a dia, você já está falando do outro, que a gente precisa casar isso aqui, e realmente é isso. Quando você diz que está plantando o futuro hoje, é uma verdade, o futuro está acontecendo hoje, claro, com essa consciência. Então eu estou deixando como se eu estivesse deixando, porque nós somos todos um, né? Então, é unidade, estou falando de filhos e eu, mas nós somos um.
Todo mundo. Então é isso que nós temos que ter consciência. A partir do momento que a gente faz alguma coisa pelo nosso semelhante, realmente nós estamos fazendo a coisa acontecer, não agora. Né? É isso. Eu me transformando, eu estou transformando o todo e eu vou embora, independente de eu ir embora ou não. O que está plantado vai semear e se está semeando, ele começa, o processo de semeadura começa nesse exato momento. Não é isso, mais ou menos? É levar a vida de forma tranquila e entender que assim, cada pensamento que você tenha, ele vai vir a ser alguma coisa. Sim. Cada emoção que você tenha, ele vai vir a ser alguma coisa. Da mesma forma como o teu filho gerado vai vir a ser alguma Exato. coisa. E vai gerar um outro filho. Então quanto melhores gerados... É que na verdade, no dia a dia, a cada pensamento, a cada ação e na vida como um todo, nós estamos construindo a eternidade. Isso, agora sim. O futuro, beleza. ele só existe baseado no que é construído agora. Né? O passado só existe em nós, né? E o futuro é o hoje, porque o futuro ele é só decorrência do hoje, do que eu penso, do que eu sinto, do que eu faço, do que eu falo. Do que você vai construir, o que você vai escrever. Exatamente. Só que a gente tem que ser sincero, buscar o bem, o bom e o belo. Por exemplo, assim, não é porque eu vou e assalto um templo e me aproprio do que lá existe que eu me transformo no sumo sacerdote. Não, claro que não. Eu continuo sendo um ladrão de templos. Isso. Por mais que eu visto uma roupa e digo que eu sou aquilo, no fundo eu vejo que eu sou o que só eu sei que eu sou. A questão é a seguinte, já que só você sabe o que você é, então seja o que de lei seria apropriado que você fosse. Quer dizer, resolva aquilo que você tem para resolver. Elimine os seus preconceitos. Aprenda a ver, aprenda a ouvir, aprenda a sentir. Ame a você mesmo, ame o teu entorno imediato. Ame a humanidade, ame a tudo. A gente conversou uma vez que daí Buda, quando ele experienciava o Samadhi, que é a suprema contemplação, ele voltava e aí ele compreendia de tal maneira o amor que ele daí abraçava árvores, pedras, animais e pessoas. Eu já falei, já experimentei isso. De igual maneira, sem saber o que era, porque ele ia amar, né, a pedra, assim como a árvore, assim como o animal, assim como o ser humano, assim como a divindade, como um devil que seja, da mesma forma, porque todos eles são simplesmente expressão da consciência una, existindo em tempos de consciência e tempos existenciais diferenciados por seus próprios méritos. Isso é fantástico, é fantástico. O que uma pedra mais almeja? Vir a ser um vegetal. O que um vegetal mais almeja? Vir a ser um animal. O que o animal mais almeja? Vir a ser um homem. O que o homem mais almeja? Vir a ser um deva, um anjo o que seja. O que um deva ou um anjo mais almeja? Vir a ser a divindade. O que a divindade mais almeja? Vir a ser nada. É isso aí. A tal da neutralidade que você já falou aqui uma vez. Neutralidade. E então a gente vê que o lugar para onde a gente quer ir é agora. O tempo para onde a gente quer ir é agora também. É agora. Isso. O que a gente vai desejar ser assim, é o que eu sou hoje, não tem fuga. Né? E aí o mundo que eu construo hoje, ou o céu, ou o inferno que eu viva hoje, né, dentro de mim mesmo, ele é o céu ou o inferno onde eu vou viver no pós-morte. Por quê? Porque fisicamente é o lugar que existe. Por assim, existem os lugares internos e os lugares externos, né? E são só baseados na densidade de cada um. O sol brilha para todos indistintamente, fisicamente, né? Porque dali emana a consciência. Agora, o quanto eu vou me voltar de costa para essa realidade, ou voltar às costas para essa realidade, é que vai determinar o quão prisioneiro eu sou dos meus próprios preconceitos. Chega um ponto, Grego, em que a vida, se a pessoa não se liberta das dores, amores, horrores e preconceitos e ódios, ela é uma coisa lastimável, porque você passa a ser refém da tua vontade instintiva, da tua inteligência instintiva e da tua emoção instintiva, onde tudo que você faz é voltado simplesmente para alimentar aqueles ódios, aqueles horrores que você tem em si e que você mesmo criou. É como se você criasse monstros, né? Seres fora da evolução e vivendo em Adharma, e você se prostra
e serve esses seres e dedica a tua vida só a alimentar aqueles horrores que você mesmo criou. E para fazer isso você precisa odiar, você precisa ser ignorante, você precisa ter preconceito, você precisa fazer o mal, você precisa, sabe? Aí a vida realmente ela passa a ser uma coisa completamente sem sentido. Aí ocorre nesse viés, quando eu pego esse Vasana, essa segunda natureza, e transformo numa segunda natureza baseada na ignorância, eu cristalizo as nidanas, cristalizei nidanas, aí eu posso ter a certeza que o que eu tenho para resolver nas existências seguintes é completamente denso e indesejável. Perfeito, tá claríssimo. E assim você vai estar prejudicando não só você, como o entorno todo, todos aqueles porque que quando antecedem. você faz isso, você está repartindo os teus preconceitos, dores, horrores, amores, aquilo que denso existe em você, com teus filhos e todos que compartilhem o teu sobrenome e que venham a compartilhar o teu sobrenome, né, que o sobrenome é um ente, né? Sim, já falamos sobre isso. Você compartilha com a nação, ou com a família, com a nação onde você vive, e como a gente vive em uma coisa pastosa, assim, na verdade nós somos como se fosse um conjunto de elementais, onde o caos, o meio onde a gente vive, ao invés de ser a água, a terra, o fogo físico, né? Ou o ar é o ar mais denso, então a gente vive em um meio aquoso, né? Que a gente não vê. O que eu sinto, que em mim existe, ele está diluído no meu entorno, ele se esparge com a minha respiração, ele se esparge com o meu olhar, com o meu deslocar, com a minha emoção, com o meu pensamento. Então, eu enveneno o ar que todos respiram, e eu faço com que aquilo que em mim existe seja respirado por todos ao mesmo tempo, contaminando a humanidade. Eu sou um elemento de contágio. Agora, se eu vou ser um elemento de contágio do mal com U, do mal com L, e do feio, ou do bem, do bom e do belo, é uma opção minha própria. Eu é que sou senhor da minha própria existência e a ninguém eu posso culpar. Né? Aí alguém me desacata, né? E eu vou e reajo. Eu reajo e eu digo assim, mas a culpa foi dele. Não. Nele existia alguma coisa que despertou aquela nidana que em mim existe, e aí eu não soube controlar e eu reagi tão ou mais violentamente. A culpa é minha, porque eu não reagi. Eu não posso controlar o que no outro existe que me deixa irritado, mas eu posso controlar a irritação que em mim existe, porque ela é uma nidana baseada em ignorâncias, baseada em preconceitos, e essa eu tenho que controlar, porque em mim mando eu. Né? E o que eu faço é minha responsabilidade. E sobre os meus atos eu vou ter que responder. Só que daí, como o ser humano é misturado com todos, o que em mim existe, ele é experienciado por todos. E esse direito eu não tenho. Eu não tenho o direito de envenenar, eu não tenho o direito de atrapalhar a tua existência. Né? Então, no mínimo, respeito para com todos, todos deveriam ter. Eu acho que elementos hoje nós deixamos para reflexão, muita mesmo. Acho que a questão sempre a gente vai cair na mesma palavra, a questão de consciência, né? Adquirir consciência. A partir do momento que a gente começa a adquirir consciência, a gente vai percebendo o quanto a gente tem preconceitos, o quanto a gente erra. Ter consciência dos nossos próprios atos. Você tendo consciência dos seus próprios atos já é o caminho da iniciação, posso dizer, o primeiro passo dentro da iniciação, não é isso? A iniciação é fazer com que o ser humano se defronte com os seus próprios medos, erros, preconceitos então é isso e mesmo, danas, exatamente, é isso mesmo. né? E aí quando você contempla e exterioriza, isso é resolver. E eu tenho que estar aberto para adquirir o conhecimento adequado, para que esse conhecimento adequado faça com que haja um embate. E uma coisa muito interessante é assim, grego. Quando eu tenho um preconceito, e quanto mais enraizado ou arraigado é esse preconceito em mim, ou esse ódio que seja, ele é um ser vivo que está enraizado no astral. Não é? É como se tivesse um polvo entranhado em você. E aí quando você vai sublimar aquele preconceito, né, aí aquilo implica em dor, implica em embate. Sim, porque os tentáculos lá estão lá segurando. Não é fácil, né? É como
é como um vício. Vício, porque você o hábito, tirou a palavra da minha boca. Exatamente. a tendência, né, é aquilo que eu vou esterilizar. A frequência cria o hábito, cristaliza e cria uma segunda natureza, né, e ele tende a se transformar em um vício que daí ele alimenta profundamente aquilo que me causa prazer. Aí você desentranhar aquele vício de odiar, aquele prazer em falar palavrões destinados aos outros, aquele prazer em achar que pode julgar os outros, né, por qualquer razão que seja, e na maior parte das vezes, os julgamentos que nós fazemos e nossos preconceitos são falsos porque foram assim, incutidos na mente dos sim. que não é, já vivem, né, não é por nosso. terceiros. É, né? por terceiros. Então, assim, eu digo para você, não, Falamos. odeie aquele porque aquele fez isso, aquilo, e você vai odeia. Depois de um dia, a história vai dizer, não, na verdade ele não tinha feito. Aí você fala assim, nossa, mas daí eu passei 50 anos odiando aquele sem que ele tivesse feito nada. Eu conheço gente que briga com a outra e faz com que todas as pessoas, ele obriga as pessoas a deixarem de gostar porque ele brigou com determinada pessoa. É exatamente o que você acabou de dizer. Fomentar. Isso assim, fomentar são conglomerados astrais, entranhados até o mais profundo da alma, e quanto mais entranhado, mais denso fica, mais denso é o mundo que você vive. Chega a um ponto que aquilo que a gente conversou por e-mail ontem que eu te mandei, que é o dístico, né, no portal do inferno de Dante. Sim, lá, Siate ogni esperança, ó vós que entrais, que assim, vós que entrais, deixais para trás toda a esperança. Chega a um ponto em que o conjunto de preconceito que você tem e o vasto da tua segunda natureza, ela é de tal forma densa e grosseira que a tua chance de poder ver o sol novamente nessa existência é praticamente zero. E o mais incrível é que essa pessoa, mesmo nessa situação, ela está feliz porque o esterilizar o ódio, o desamor, causa um profundo bem-estar, um profundo lazer, né? Porque o bem-estar e o lazer, ele provém da alimentação do que em nós existe. Então, a contemplação de um pôr do sol, ouvir uma sinfonia, ou ler um texto, né, de um conhecimento superior, ele produz um bem-estar, né, tão potente quanto, né, o bem-estar produzido pelo ódio que eu vou esterilizar alguém. A diferença é onde existe esse bem-estar. O bem-estar e o lazer do astral mais denso, ou o bem-estar e o lazer do astral mais elevado, ou do mental mais elevado, ou do abstrato mais elevado, que daí toca o búdico, Budi, e onde existe o Budi, né, é onde está o amor-sabedoria, que é a tônica do conhecimento, é o mundo do todo, que acima dele só a vontade primária, a vontade universal, e depois a atividade adequada para a gente aprender a amar todos. Maravilha. E agora, para encerrar, eu queria fazer uma coisa que todo mundo me pede para te perguntar. Isso não tem nada a ver com o tema. Você responde se você quiser. Sim. Muita gente tem percebido que você faz um monte de mudras enquanto você fala. E querem saber se você faz isso consciente e se isso aí tem algum sentido ou é simplesmente as mãos se mexendo, como mudra são símbolos, né? Exatamente. De complemento. Assim, há rituais em que você daí vai entoar um mantra, e o mantra é som, e como é som, ele é cor, cada cor tem um som, e cada tem forma. Tem forma, né? E aí esse cor, som e forma, ele ultrapassa todo o universo, então o que é falado aqui é ouvido em qualquer lugar do universo e vice-versa, né? Então, ele é um complemento de é um processo mágico, ritualístico, né? Já haviam me perguntado por e-mail. Não, assim, não, mas aqui eles estão falando quando você fala aqui, quando nós estamos conversando aqui, muitas vezes você faz determinados mudras, eu percebo também, eu não pergunto, mas as pessoas não foram, se fosse apenas uma, eu falaria para perguntar particularmente para o seu e-mail. Mas muita gente pergunta, muita gente é atenta, muito atenta a esse tipo de movimentos, então estou te dando a oportunidade de responder para eles. Quando a gente está conversando, isso eu nunca tinha conversado com você, nunca tinha repartido. Quando a gente está conversando, pelos mundos onde a gente vai buscar, nós aqui, todos nós que conversamos sobre iniciação, vocês quando estão ouvindo, pelos mundos onde a gente vai buscar o que é falado, a gente vai sim aos confins mais sutis da matéria,
ao inferno mais denso. Então a gente fica transitando assim por todo o mundo da matéria existente para conseguir conceber as imagens e transformar essas imagens em palavras de uma maneira coerente para atender a nossas demandas, que são perguntas, questões, né, que surgem para você, surgem para mim, surgem para vocês todos, para que aquilo que é necessário seja conversado dentro da ambiência que se fala. Então se cria o que é considerado como um estado alterado de consciência. Tem um termo. Bom, então se cria um estado alterado de consciência. E aí, no meu caso específico, para eu conseguir falar, por isso que daí eu não gosto de segurar o microfone, isso, você eu já preciso falou. estar com as mãos livres, porque é como se fosse assim, um auxiliar no processo de criação do próprio verbo, sabe assim? Então, às vezes o que vai ser falado, quando eu estou movendo as mãos, é como se eu estivesse criando com as mãos e depois isso se transforma em palavra. Em palavra, tá. E se eu faço algum movimento com as mãos, é completamente inconsciente. Então, outro dia perguntaram para mim, né, ou você mesmo me passou uma pergunta, alguém que perguntou para você por e-mail, e eu não sei a resposta, mas assim, não é consciente, se não é que eu saiba que eu estou fazendo um símbolo. Ou você vai fazer assim porque vai canalizar negócio não, assim, é isso que nós estamos falando. Eu faço aquilo que me é agradável e o movimento das mãos é só um auxiliar no meu processo de criação. Natural, mecânico, é isso aqui. Perfeito, está respondido. Então, isso. Assim, não tem mística, não tem mítica, não tem nada de secreto. Assim, é a posição que daí fica mais... que a gente cria uma ambiência assim, quando está conversando, de um conforto extremo, assim, de um bem-estar assim, sim, que se experiencia em atividade templária, sabe? E aí a tendência natural é que todo e qualquer elemento que o organismo possa usar para se manifestar, ele tenda a um objetivo. E no meu caso, as mãos tendem a fazer aquilo que daí gera um conforto e gera um apoio para que aquilo que eu vou falar eu consiga ver ou falar, porque assim, eu não preparo o que a gente conversa. Claro, né? claro, tá aqui, não temos nada de papel nas mãos. Eu não sei guardar nada na cabeça, assim, minha cabeça é vazia, né? E aí então, quando a gente vai conversar, esse movimento que eu faço com as mãos é como se fosse assim, agarrando ou me agarrando nas coisas, para que daí isso seja ou esteja à altura dos meus olhos ou da minha incapacidade mental, né? Que minha mente concreta é absolutamente limitada, né? Para que daí eu consiga verbalizar e repartir, só isso. Bacana, então eu só tenho a agradecer aos que perguntaram, né, e que a gente possa, eu tenho certeza que perguntaram de boa fé, porque se por exemplo, o Jorge dissesse, existe uma posição, que se você fizer assim, você vai ter condição de ter melhor percepção, claro que você faria isso, qualquer um faria isso, então acho que ficou muito bacana você esclarecer. Assim, então pode ser assim que tem um histórico celular, eu tenha uma escanda, alguma coisa assim, que tivesse cultivado o hábito de fazer determinada mudra, alguma coisa assim, e que de agora assim, sem me dar conta, eu vou e faço alguma coisa que me dá lazer. E ver como é que é a coisa do lazer. Então, o fato de fazer determinada posição com as mãos me causa uma sensação boa. Que sensação boa? Já que a sensação boa e o que eu faço não está prejudicando nada nem ninguém, então a sensação se entenda com o ato. E alimenta esse escândalo, essa necessidade. Se um dia assim, não, o fato de eu fazer isso pode estar levando alguém a pensar que aquilo é magia. Automaticamente eu vou botar as mãos na perna e vou ficar parado. Em dúvida, vai acabar com a tua espontaneidade. Sem dúvida, então, sem dúvida. É isso, acho que foi maravilhoso o programa de hoje. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você pelo fato de poder. Obrigado para vocês pelas perguntas, por favor, continuem fazendo, a gente vai sempre responder na medida do possível. Tem muita gente que manda pergunta, vocês não fazem ideia. E o Jorge, eu não sei responder nada, mas o Jorge, sempre na medida do possível dele, ele tem ajudado e tem respondido as pessoas. Então, por favor, paciência. Assim, então, eu tenho vindo de um período de pouco contato, né? Assim, me isolei, às vezes até de você, né? Assim, né? Já tem um determinado tempo, né? Mas daí agora, assim, tô voltando assim vagarosamente, e que teve um período que daí eu escrevia bastante, e interagia muito, essas coisas assim, e daí tem, sei lá, 1, 2 anos que eu peguei e me afastei 100% e não converso com nada nem com ninguém, a não ser com você, não é? E só com as pessoas de casa e não saio de casa. Bom, é um direito que eu me atribuo de ficar em casa.
E agora, então, eu estou lentamente voltando ao convívio, né? Ainda bem, né? Vamos ver. E aí, então, vamos começar a interagir mais na medida do possível, Maravilha. mas também os elementos que a gente tem dado aqui e que você traz à discussão, acho que são suficientes para que cada um também ande por si, né? Porque a gente Com certeza, nós não estamos aqui só muito, né? para permitir. O importante é que, assim, Greg, com relação ao assunto que você trouxe hoje, é que as pessoas tenham consciência do momento que a gente está atravessando, né? E que é um momento evolucional complexo, mas assim, não é porque eu estou atravessando um momento onde eu tenho que pisar na lama, né, no mar tamásico do mundo, que eu vou deixar que essa cor vermelha que está molhando os meus sapatos turve a minha alma de vermelho, né? Então, assim, eu olhar para vocês agora para pedir assim, não odeiem, não tenham preconceito, não odiem, não sei. Odeiem é uma palavra horrorosa de falar, né? Então, não odeiem ninguém. Sabe assim, vivam em paz, tranquilos, felizes, leves, alegres. Entendam que o mundo onde a gente vive hoje, ele é ao mesmo tempo complexo e ao mesmo tempo ímpar, único, né? E você tem dedicado 10 anos da tua vida para contribuir para que as pessoas percebam isso. Então, o mundo inteiro não vai perceber, mas se algumas pessoas perceberem e propagarem isso, já valeu os 10 anos de dedicação que você tem empregado nisso. Né? Isso é que é a iniciação, isso é que é a vida. Então, protejam a si mesmos e a maneira de fazer isso é ficando em paz e não odiando. Protejam a sua família e a maneira de fazer isso é amar todos indistintamente, né? Assim, não é porque um filho dá mais trabalho que outro que ele vai ser menos amado do que o outro, não pode. Se você usa essa regra com relação ao filho, use com relação aos outros seres humanos também. Não é porque um ser humano ele erra mais ou menos, você vai deixar de amá-lo mais ou menos fraternalmente. São iguais. Proteger a nossa nação, o Brasil, sim, ele nunca precisou tanto dos brasileiros quanto agora, né? E lembrar que, assim, nós estamos construindo agora, né, as condições em um local do planeta, em um país, que ele é o ponto onde se irradia o sol espiritual para a humanidade, né, até o fim dos tempos. Então nós temos que proteger esse pedaço de terra que nos foi dado no momento, e a maneira de proteger isso é não odiando, né, principalmente não odiando o outro ser humano que vive nesse solo, por razão nenhuma. A gente tem que aprender a ficar em paz, senão nós não vamos ter sucesso na vida. Isso aí, acho que basta, né? Isso aí já o que tinha que ser dito foi muito bem dito e cabe a cada um agora fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, unicamente a sua parte, já é mais do que o suficiente. Né? Então, Jorge, obrigado, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida e até sempre.